público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, em 30 de setembro de 2024. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecido de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfog Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Ofício especial. Senhor Presidente, solicitação de espaço para evento de turismo. Prezado senhor, venho por meio deste solicitar a cessão do espaço da Câmara Municipal de Caconde para a realização de um evento de turismo que acontecerá no dia 12 de outubro de 2024, das 8 às 12 horas. O evento tem como objetivo promover um debate e uma reflexão sobre o turismo local e contará com a participação de empresários do ramo turístico de nossa cidade. Acreditamos que a Câmara Municipal seja o local ideal para abrigar essa iniciativa, dado seu fácil acesso e infraestrutura adequada. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos e agradecemos desde já pela atenção e colaboração. Atenciosamente, José Armando Borges Basílio, diretor do Departamento de Turismo. Através do ofício 280 de 2024, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 27 de 2024, que estima o orçamento municipal para o exercício de 2025 e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, enviamos para apreciação e deliberação dessa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre o orçamento programa do município da Estância Climática de Caconde para o exercício de 2025, em obediência ao disposto na lei orgânica do município. A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, quais sejam Lei nº 4320/64, Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. A Lei Orçamentária Anual integra a estrutura orçamentária e constitui o elo de ligação entre os demais componentes, que são o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É através delas que são fixadas as metas e prioridades do exercício, dentre aquelas que constarão do Plano Plurianual e estabelecidas as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração do orçamento anual. Para realizar o enquadramento das despesas no esquema de classificação orçamentária estabelecido pelos órgãos federais competentes, foi aplicada a nova classificação por funções e subfunções, aprovada pela Portaria número 42/99 e alterações posteriores. Foi também adotada a classificação da despesa segundo o grupo de natureza, ou seja, o mesmo esquema classificatório observado no orçamento federal e estadual. Na proposta ora apresentada, o mandamento constitucional que determina a aplicação de pelo menos 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino foi observado. Da mesma forma, as vinculações dos recursos a serem recebidos do Fundeb estão sendo obedecidas na presente propositura, assim como todas as demais vinculações legais existentes. No que concerne as aplicações mínimas de 15% estabelecidas para a emenda constitucional número 29, em favor das ações e serviços públicos de saúde, o município está destinando recursos correspondentes. Na definição das despesas a serem inseridas no orçamento, o primeiro critério adotado foi o de cumprir as exigências de natureza legal, particularmente a Lei Complementar 101 de 2000, como a limitação com o gasto pessoal do Executivo e do Legislativo, obedecido, neste caso, também os limites fixados pela emenda constitucional número 25, obediência aos limites de gastos com serviços terceiros, cumprimento de sentenças judiciais e pagamento de despesas de caráter obrigatório. O critério seguinte foi o de garantir a manutenção de todos os serviços prestados à comunidade e a ampliação dos mesmos. Quanto aos projetos, a prioridade foi a de garantir recursos para o prosseguimento daqueles já iniciados e para a manutenção do patrimônio público municipal, para depois destinar recursos para novos projetos.
Essa propositura prevê os instrumentos de ajuste do orçamento através do mecanismo correspondente, ou seja, a abertura de créditos adicionais suplementares, cujo pedido de autorização foi inserido neste projeto. Outro importante dispositivo incluído no projeto é a autorização para a contratação de créditos por antecipação de receita, instrumento indispensável para manter regular o fluxo de caixa da Prefeitura. O projeto contempla dotação para reserva de contingência, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 5º, parágrafo 3º. Com essa exposição, esperamos estar oferecendo aos senhores vereadores todas as informações necessárias para bem compreenderem o conteúdo da proposta ora submetida à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal. Sendo aprovada esta peça na íntegra, solicitamos que os anexos do PPA 2022-2025 e os anexos da LDO 2025 sejam substituídos, esclarecendo que durante o processo ainda não havia previsões definidas de precatórios, orçamento legislativo e definição real de todos os convênios que compõem esta peça. Por outro lado, permanecemos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e reafirmamos a certeza de que os senhores edis saberão dar ao projeto a atenção a que faz jus, por ser o mais importante instrumento de viabilização das ações que o município realiza para bem servir a população. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto para as comissões de Finanças. Recebemos o projeto de lei do Legislativo, número 6 de 2024, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que dispõe sobre a obrigação de divulgação do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas de Caconde. Justificativa. A Lei Federal 14.654, de 2023, foi sancionada com o objetivo de garantir maior transparência na gestão dos estoques de medicamentos em farmácias públicas em todo o território nacional. A exigência de divulgação periódica e acessível dessas informações visa atender à necessidade fundamental de que cidadãos e gestores de saúde tenham acesso a dados cruciais para o planejamento de tratamentos e para evitar interrupções no fornecimento de medicamentos essenciais à população. No entanto, observe que a Prefeitura de Caconde, até o presente momento, não atende essa determinação, deixando de atualizar ou disponibilizar publicamente as informações sobre os estoques de medicamentos nas farmácias públicas municipais. Essa omissão causa sérios prejuízos à população, que depende desses medicamentos para o tratamento de doenças crônicas, emergenciais ou preventivas. A falta de informações impede que as pessoas planejem o uso correto de seus medicamentos, podendo agravar condições de saúde, aumentar a procura por serviços hospitalares e gerar descontentamento com a gestão pública. Além disso, a ausência de transparência impede a atuação preventiva dos órgãos de controle, como o Ministério Público e a própria fiscalização do Legislativo local. A relevância dessa questão é respaldada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que em tribunal recente, recurso extraordinário 917, emitiu a constitucionalidade de leis municipais que obriga a divulgação de informações relacionadas ao estoque de medicamentos, desde que atenda ao princípio da publicidade e do direito à informação prevista na Constituição Federal. A decisão do ministro André Mendonça, publicada em 29 de novembro de 2023, determinou que a legislação local de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, que trata da divulgação do fornecimento completo do estoque de medicamentos, não viola o princípio de separação de poderes. O STF deixou claro que o Legislativo pode propor leis que regulamentem a transparência na administração pública, especialmente em questões que dizem respeito diretamente à saúde pública e ao direito fundamental à informação. O Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarugo, reforçou que a iniciativa parlamentar, nesse caso de matéria, visa apenas garantir a correta aplicação do princípio da publicidade, artigo 37 da Constituição Federal, sem interferir diretamente na gestão administrativa, mas garantindo que a população tenha acesso às informações que impactam suas vidas de maneira imediata. A situação em Caconde reflete justamente a necessidade de atuação do Legislativo local, em cumprimento à lei federal, em alinhamento com a orientação do STF, para propor uma lei municipal que obriga a Prefeitura a cumprir a determinação de transparência sobre os estoques de medicamentos. Essa medida é fundamental para garantir que a população cacondense tenha pleno acesso às informações sobre os remédios disponíveis nas farmácias públicas, promovendo a saúde e o bem-estar de todos. Portanto, a proposta de lei municipal, além de estar em total consonância com a Lei Federal 14.654/2023, o entendimento do STF é uma medida urgente e necessária para garantir a saúde pública em Caconde, proteger o direito dos cidadãos à informação e garantir uma gestão mais transparente e eficiente dos recursos de medicamentos.
O Legislativo local tem competência constitucional para legislar sobre o tema, sem infringir o princípio da separação de poderes, cumprindo, assim, seu papel de fiscalização e promoção de bem-estar da população. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2024, vereador Richard Silva Ferfogo Maguinho. Encaminho o projeto para as comissões de Justiça e de Finanças. Recebemos com parecer favorável das comissões de Justiça e de Finanças o projeto de lei 025 do Executivo, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação já encaminha o projeto de lei do Legislativo para análise do nosso jurídico e também o jurídico externo. O orçamento que chegou da mesma forma, né, queremos aí o parecer que é cabível, e as comissões responsáveis também, em breve, devem marcar as próprias reuniões e divulgar as audiências, que é o caso. E o veto que a gente estava buscando resolver, que era uma reunião importante, foi já encaminhado na semana passada, como foi lido no expediente. Se não me engano, está na ordem do dia de hoje, né? Então, eram as 3 principais pautas do nosso papel, né, enquanto presidente. É isso mesmo, né? Isso, né? Então, o que eu tenho para informar as pessoas e ao senhor é exatamente isso. Mais alguma? Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito agora ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Antônio Neves Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfogo Maguinho. Presente. Sandro Aparecido Martins. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto 025/2024 do Executivo, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR. Projeto conta com pareceres favoráveis das comissões de Justiça e de Finanças. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que levantem. Aprovado por unanimidade. Também teremos em única discussão e votação a mensagem de veto número 1 de 2024, de 11 de julho de 2024, vetando o autógrafo de lei número 3008, de 24 de junho de 2024, que visa instituir a política municipal de transparência em obras públicas. A Comissão de Justiça e Redação apresentou o parecer contrário ao veto apresentado pelo senhor prefeito. Coloco em discussão. Peço a palavra. Palavra concedida. Caramba, essa poeira tá fora. Rapidamente, para relembrar os colegas, até para direcionar o que está sendo votado. Faz um tempo que a gente aprovou aqui no plenário uma legislação que é importante, que visa resolver, ou pelo menos dar caminhos, depois ela pode ser melhorada, mas visa dar caminhos para uma situação que eu entendo que é necessário resolver, que é transparência em obra, transparência em contrato, que é importante.
para que a gente tenha condição, principalmente nós que estamos aqui no meio como legislador e fiscalizador, para a gente possa ter acesso rápido, fácil, do que é gasto, quanto tempo vai ser gasto. Isso é importantíssimo. E eu volto a dizer, independente de quem esteja sentado lá na cadeira, é o que a gente precisa fazer. E isso é o que eu estou fazendo. E a casa está criando essas condições. É super importante, não é da cabeça do vereador do Richard, não é da cabeça do vereador aqui da Câmara, é uma exigência, é um direito das pessoas. O Tribunal de Contas cobra isso da Prefeitura. O portal da transparência, como é que ele chama mesmo? Vinculado ao Tribunal de Contas, tem um ranking específico que analisa a transparência anualmente dos órgãos públicos. E eu já disse, repito, que eu acompanho sempre, porque, como sai todo ano, a gente vê como é que está caminhando as coisas. O da Prefeitura houve uma queda, e também houve uma queda, e a questão de contrato de obra é inexpressiva, é um negócio muito, muito pouco. Então, por que não legislar e regular sobre essas questões? Na semana passada a gente confirmou que um projeto que a Isabela entrou lá no começo do ano começou a dar frutos agora, né? Por que não, outros projetos que os colegas também dão entrada, por que não pode dar frutos em outro momento? É a mesma pretensão agora, de dar frutos para frente, né? Os erros estão, os limites, enfim, todas as dificuldades. A nossa vontade é arrumar para frente, não dá para ficar olhando para trás. Então, é essa a ideia. Então, o que está colocado posto é a derrubada do veto dado pelo prefeito. E por quê? Porque juridicamente não se sustenta, ou seja, as razões que ele coloca no veto não fazem sentido na ordem do dia, na ordem jurídica, no juridiquês, no papo chato. Por quê? Porque é uma possibilidade que a Casa Legislativa tem, sim, de legislar sobre coisas que falem sobre transparência. Isso é possível. Tanto é possível que, na semana passada, a gente venceu um processo aqui da Casa, que eu, inclusive, exaltei a Maiara pela postura, criou um precedente positivo para o Legislativo cacondense, que é o limite da nossa atuação. Ou seja, o tribunal disse, o Legislativo pode sim atuar nessas causas, porque, no final das contas, está fazendo o quê? Está mostrando que a Câmara está protegendo e ampliando o direito do cidadão. E qual é o direito? A informação, a transparência. Se lá não faz, a gente pode forçar a fazer. Essa que é a finalidade da legislação votada. Então, juridicamente, a gente está protegido. Não causa nenhum dano a ninguém, inclusive. E, se preciso for, se o prefeito ainda, ou o jurídico ainda quiser discutir isso, eu garanto que a gente tem argumentos e exemplos a rodo para derrubar qualquer tipo de ação de inconstitucionalidade. Porque, inclusive, entrar com ação de inconstitucionalidade sobre leis do Legislativo só mostra uma perda de tempo danada que o jurídico da Prefeitura tem. Em vez de fazer outra coisa, está preocupado com leis nossas. Que é um pouquinho que a gente pode fazer. Pode ver a quantidade de leis que foram aprovadas aqui durante esse período em comparação a eles. Inclusive, como a gente estava comentando mais cedo, a gente aprovou todas as leis deles. A nossa, quando é aprovada, ele derruba. Pô, é difícil. Então, a gente está colaborando, ajuda a todos e tomara que a gente tenha mais ideias, mais coisas interessantes. Então, para finalizar, politicamente é importante porque a gente resolve um problema, força a transparência, fortalece isso. Juridicamente, a gente tem condição. É constitucional derrubar o veto, é constitucional a legislação proposta. Tem um arranjo que precisa ser feito, assim que derrubado o veto, já entro com um arranjo que é um detalhe mínimo de conserto, e a lei fica disponível para que a gente possa melhorar ela, elaborar ela. Depois que você começa a analisar, tem os ajustes mínimos, mas conforme o tempo passa, a prática dela, a gente vai ajustando. Mas o principal o Legislativo pode legislar nessa causa? Sim. O STF já falou isso, os tribunais falam isso e a legislação fala isso. Então, votem a favor. A comissão, que é composta pelo Edivaldo, que também é membro da Comissão de Obras, a Isabela também junto na Comissão de Redação e Constitucionalidade, Justiça, isso, também analisou isso. Os colegas estão a par disso, que a gente está falando disso faz tempo. Então, derrubada do veto significa manutenção
do nosso poder de legislar, do nosso poder de ajudar, principalmente, a cidade com essa parte, que é muito pequena, mas ela é significativa. Ela é muito significativa. Então, é importante a derrubada do veto. Derrubando o veto, vai a sanção presidencial, que é muito importante. Então, a gente tem essa autonomia. Então, já expliquei. Foi um processo democrático, a gente aguardou todos os tempos possíveis, todos os relatórios possíveis, não vem da cabeça, tem vários pareceres ali indicando a legalidade. Então, a calma que trouxe aqui hoje nos leva a crer com muita segurança que é possível, sim, derrubar o veto. Então, peço aos colegas que se posicionem na queda do veto e a manutenção da legislação. Mais alguma contribuição? Os favoráveis ao veto permaneçam como estão, e os contrários ao veto que se levantem. Rejeitado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para a explicação pessoal. Peço a palavra. Palavra concedida. Primeiro, eu agradeço aos colegas pela disponibilidade e pelo entendimento de derrubar o veto, manter a legislação. E é um passo importante. É um passo importante que a gente teve. Então, meus parabéns. E unanimemente votou a favor e, de maneira unânime, também derrubou o veto. Importantíssimo. Segundo ponto. Também trata de transparência e comunicação. Isso aqui é muito sério. Inclusive, faz tempo que está acontecendo, mas hoje foi o pico, transbordou. E envolve não só a minha pessoa, como todos que estão aqui. Então, estou trazendo esse diálogo para vocês saberem. Há tempos que a gente já ouviu, mas eu nunca falei, cara, não é possível. Mas tem se intensificado. E como tem se intensificado, eu tive que atuar, porque a gente está numa semana muito decisiva. Eu não posso levar isso a qualquer jeito. Então, o que acontece? Não tem como esconder que houve problemas, e aí são diversos fatores. Mas o fato principal e a população sabe, houve falta de medicamento. E houve corte de medicamento. Já cansei de falar isso aqui, repetir. A população sabe, a população sofreu. E ela está ciente disso. Houveram explicações que não foram suficientes para dar conta disso. Porque também há outra dezena de soluções que não foram aplicadas para resolver o problema. Então, quer dizer, as justificativas são insuficientes e a população sentiu dor, sentiu falta, foi exposta e sofreu risco. Isso é dado. Falei disso e mostrei em documentos, cobrei em audiência, em sessão, o que for, inclusive pessoalmente, para todos os envolvidos. Ponto. O que acontece recentemente? Recentemente não, já há um pouco de tempo. De dentro do departamento, em foco na farmácia, estão falando que o problema da falta de medicamento é a nossa responsabilidade. Fomos nós que fomos os responsáveis pelos cortes, porque a gente exigiu que tivesse uma médica reguladora, a gente exigiu que tivesse uma lista transparente do medicamento. E aí a culpa é nossa. Isso tem acontecido com muita frequência. Inclusive, na sexta passada, eu recebi a mesma mensagem. Eu falei, não é possível. Me deixou... Mas aí hoje aconteceu de novo. Eu falei, não pode ser verdade. E acredita que é verdade? Eu fui lá pessoalmente. Falei, vamos lá tratar o zóio no zóio. Cheguei e perguntei, ô querida, farmacêutica, você está falando isso para o povo? Eu falei, eu estou falando isso. A culpa não é do prefeito, a culpa é de vocês. Vocês. 9. E eu estou no meio. Então, colocou todo mundo aqui. Falei, como é que você está falando um negócio? Deu uma barbaridade dessa? Não, porque isso, porque aquilo. Você tá vendo o quão grave é isso? Quem que contrata médico regulador? Quem que abre licitação? Quem publica a lista de medicamento? Quem fornece o medicamento? É o executivo. E quem organiza o executivo? O diretor. Quem está acima do diretor? O prefeito.
Se não conseguem ter o senso de responsabilidade, lidar com a falha, não dá para jogar para nós, nas nossas costas, esse problema. E me deixou muito triste, porque falou-se numa leveza, numa facilidade, como se nada de... Como se a gente tivesse poder. Pô, se a gente tivesse esse poderzão, hein, de decidir coisas, acredito que muita coisa que a gente queria já fosse resolvida. Mas não, foi dessa forma. Subi rapidamente e falei com o diretor. Falei, diretor, mas o que está acontecendo? Como que isso aqui sai daqui dentro, assim, de uma leveza para as pessoas? Ficaram de tentar correr atrás de um prejuízo que foi criado em cima da gente. Eu tenho certeza que, principalmente, em cima de mim, que eu estou lá pegando firme em cima desse tema, que é da transparência. E o cara que mais falou de transparência nesses 4 anos, no mesmo dia, há poucos minutos, que eu tinha entrado com um projeto de lei que fala de novo da transparência, agora do estoque. Do estoque, que é uma lei federal, do ano passado, que a prefeitura descumpre. Entrei com uma lei municipal para regular a lei federal, para que no município tenha a disponibilização do estoque de medicamento, para a gente acompanhar o medicamento. Então, ou seja, como que isso parte da gente? Percebam como é grave. Então, eu deixo esse recado, não só como repúdio, muito mais com a falta de noção e ciência e respeito com a casa. A gente tem o poder de cobrar, de fiscalizar, e para por aí. Agora, todos sabem quem é o responsável pela lista, quem é o responsável por montar a comissão, quem é responsável por contratar médico regulador, quem é responsável por tudo isso. Não é nós. Se houve falta de medicamento, e há falta de medicamento, e há uma confusão generalizada no setor de saúde, não é por conta nossa, é por conta deles que não deram conta. E não adianta jogar para nós. Agora, não é apenas a crítica ou a observação em si, é a forma que é veiculada. Então, isso é muito sério. Eu fiquei triste porque, entre nós, colocamos todo mundo na roda. E quem dera nós tivéssemos essa capacidade de decisão. Então, quando eu cobrei e continuarei cobrando, e aí encerro, presidente, pegando até um gancho da palavra do começo desse negócio todo, o compromisso de estar aqui é um compromisso muito grande com isso tudo que eu levantei durante esses 4 anos. Eu sei o peso da responsabilidade que eu carrego com isso. Porque a régua que eu levantei é a mesma régua que pode me derrubar. E eu tenho ciência e sabedoria disso. Então, se a régua que eu levantei e cobrei, agora será a régua que eu levantei e vou cobrar depois. Não tem essa comigo. Porque a falta de medicamento não tem de A ou B. Existe a falta de medicamento, que é uma só. E assumam a responsabilidade, seja essa, seja depois. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Vai ser legal, eu acho, essa discussão, que é uma dúvida mesmo que eu tenho, e aqui tem membros da Comissão de Saúde, e queria perguntar para o nobre colega, até para a gente saber argumentar das pessoas que estão chegando até a gente. O pedido de médica reguladora saiu daqui dessa casa, através do senhor. E qual é o objetivo de ter uma médica reguladora? Não pode falar, não é discussão, não quero brigar, não. É só para a gente conseguir trazer clareza, porque acho que todo mundo fica sem saber conversar sobre isso quando a gente é interrogado. Posso, presidente? Um adendo? Sim, tem mais 2 minutos. Ó, o propósito de médico regulador, de sistema informatizado, de sistema de UBS, sistema tudo, é que fazer sentido de eficiência. Não é de cortar medicamento. E se estão usando esse argumento de que a médica reguladora tem capacidade de cortar medicamento, só mostra a fragilidade de quem define, quem comanda o departamento. Porque a gente tem 5, 6 UBS na cidade, com um monte de médico na cidade, um monte de enfermeiro que não participaram sequer das reuniões que formatou a primeira comissão e a primeira lista. A médica reguladora, se ela está decidindo que se corta A, B, C ou D, ela, inclusive, não está nem cumprindo com o papel dela, porque o papel dela é fazer o meio de campo entre toda essa rede funcionar. É reguladora porque ela regula protocolo, ela regula dinâmica de trabalho. Agora, resta saber, ela está cumprindo os horários dela? Ela está fazendo o trabalho dela? Ela está fazendo os protocolos que ela deve fazer para que o jogo funcione? Eu acredito que não. Então, se quem contratou, que ela é PJ, não está fazendo ela trabalhar, que contrate outra. E se ela está definindo isso acima do diretor, estamos mal, porque a gente não tem um diretor. E eu falei isso para o diretor hoje.
foi a resposta dele? Posso falar? Deve. A resposta foi... eu fiz exatamente essa indagação. Eu falei, como é que é? Então, quer dizer que ela define. Ela falou, ela tem a palavra final no sentido técnica. Então, a gente confia no que ela fala. E aí eu falei, isso não é democrático, porque se você tem uma rede de saúde funcionando e sadia e organizada, ela não pode predominar para uma palavra de um profissional contratado por PJ. Ela pode ser uma das vozes que define isso, mas não a principal. Tanto é que, se vir um corte de medicamento, ele pode muito bem consultar os médicos, a região, o paciente, e ele, na hora de comprar ou tirar, que é o prefeito que assina, falou, não, essa aqui não. Esse medicamento não pode faltar, porque tem uma dezena de pessoas que consomem esse medicamento. Então, ela não pode ser a palavra final, e ela não pode ser a desculpa por corte de medicamento. É necessário, é útil, é funcional, desde que funcione. Para regular medicamento, para regular exame, para regular consulta, para fazer funcionar. Mas não podem jogar essa desculpa, que é mais farrapada, que ela está decidindo coisa. Só esconde mais uma vez, que joga para cima de mim, que eu estava cobrando essa função, e ele concordou comigo que eu estava certo na época de cobrar isso, ele falou para você estava certo, só que não pode definir ela. Ela é contratada, gente. Se não gostou, descontrata, faz alguma coisa. Enfim. E foi isso que aconteceu, né? Ela começou a regular e faltou, aí eu incluo nós todos, acho que todo mundo vai concordar, não basta a gente chamar ela para vir aqui, como foi feito, e ela não veio. Faltou a nossa atuação, e acho que isso fica de recado para os que estão vindo, não sei quem vai continuar, quem vai ser eleito, mas o papel nosso nesse ponto, acho que a gente deixou a desejar, porque a gente tinha que ter sido mais presente nessa situação, até para exigir que providências fossem tomadas, porque a gente não está falando de algo superficial, a gente está falando de saúde, a gente está falando de gente que ficou sem ter um medicamento e foi usada essa justificativa e foi o que chegou na gente. A médica reguladora que fez a lista, né? Fez a lista de remédios. Em janeiro, quando eu fui no posto de saúde cobrar a publicidade da lista de medicamentos, que eu estive lá, eu sempre vou finalizar o mandato com a consciência em paz, porque tudo que eu tive de dúvidas, de dificuldades, eu ia até os departamentos, posso não ter conseguido convencê-los de fazer o que eu queria, mas eu sempre visitei os departamentos. E uma dessas visitas no posto de saúde, eu solicitei isso. Bom, se está tendo uma procura muito grande pelo medicamento X, esse medicamento tem que constar nessa lista. Isso não pode demorar para acontecer. E o nosso papel de fiscalização, o nome já diz, é fiscalizar essas atitudes. Eu acho que a gente deixou muito a desejar, a gente ficou mais aqui do que tentando estar lá. Mas, como se diz, a gente não consegue voltar atrás para corrigir as nossas falhas, que nesse restante de mandato a gente consiga ficar mais presente. Porque o que eu fico sentindo muitas vezes, e eu acho que a maioria aqui que visita os departamentos pode sentir, é que a gente é feito de bobo. É garantido para a gente que vai ser feita alguma coisa em um determinado tempo e depois isso não acontece. E aí a gente não está... Aí, quando citam o nosso nome na rede social, muitas vezes, então, a população está com a razão, porque realmente a gente não está fazendo o papel de vereador, de tomar as providências para aquilo ser corrigido, né? Eu agradeço ao esclarecimento do colega, parabenizo pela atitude de ir até lá, de procurar saber, porque eu acho que esse é o papel do vereador, não é só vir aqui na segunda e falar presente. A gente está indo expor e também defender a nossa... Porque a gente está aqui em defesa da população e a gente tem que estar nesses departamentos para poder fazer o nosso papel. Obrigada. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, né? A gente faz parte da Comissão de Saúde. Diversas vezes eu e Ivani fomos lá, conversamos pessoalmente com o Silvano em relação a essa falta de medicamento. Até nem podia falar o nome dele, falei Silvano, né, diretor de saúde. A gente tentou trazer a médica reguladora aqui para poder estar atendendo a população em si, né, para descobrir o que é a função dela, porque o que foi passado para a gente foi o seguinte: a retirada dos medicamentos, porque faltava ia ser trocado por medicamentos que o município teria para fornecer. E, na realidade, é igual a Isa falou, deu a impressão que a gente fez um papel de bobo, e a verdade foi essa mesmo, que puseram
uma situação, perante a população, a gente parecia que a gente está errado, mas todas as vezes a gente trabalhou aqui, correu atrás de informações, nós todos aí, né, a gente da Comissão de Saúde também, fomos, conversamos pessoalmente, entrei na farmácia diversas vezes, né, eu trabalho lá também, procurei saber o que estava acontecendo. Então, foi passado que era retirado esses medicamentos, mas ia ser trocado por outro no lugar. E, enfim, não foi trocado outro lugar, nem nada, até a gente solicitou que tivesse um prazo aí de uns 120 dias por aí, para ir trocando, para estar avisando os médicos, porque foi o que aconteceu, assim, igual o Richard falou. Foi passado que a médica reguladora, ela que chegou e fez o que ela quis no município. Ela trocou o que ela bem tinha que trocar, não avisou os médicos nenhum, ela quis entrar até no alto custo, que não é a função dessa parte dela, não era para fazer isso. Então, enfim, aconteceu umas situações, diversas situações, que levaram a isso, ainda continua, melhorou, não está faltando tanta medicação igual estava faltando, mas ainda continua faltando alguns medicamentos, que eu acho que a lista está aí, que pode voltar alguns medicamentos, que o município, a gente mora na cidade carente, todo mundo sabe disso, que é uma cidade que todo mundo tem problema financeiro, dificuldade para comprar esses medicamentos, são caríssimos. Então, eu acho que deveria ter um olhar mais voltado para o lado da população, assim, nessas situações, entendeu? Mas a gente trabalhou, né, Ivani, fomos lá, sentamos, sempre que estava tendo um problema, a gente ia lá, sentava com o Silvano, conversava com o Silvano, e a gente não trouxe aqui esse debate aqui para dentro. O erro nosso foi esse, que a gente poderia ter trazido o debate para dentro da casa, entendeu? Trazido ele aqui, se fosse 10 vezes que precisasse vir, a gente deveria ter trazido ele as 10 vezes aí. A médica não pode vir, então venha ele para representar e explicar o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a nossa falha foi essa aí perante... mas a gente, como se diz, tentamos acertar, né, Ivani? Corremos atrás, sim, fomos atrás e lutamos aí para estar fazendo. Só que desde o início foi passado para a população, que foi nós, vereadores, que tiramos medicação da população, entendeu? Desde o início eu estou sempre lá, eu estou ouvindo isso da população, entendeu? Então, até dentro das vans, eu explicava para as pessoas o que tinha acontecido realmente, mas desde o início foi passado que era nós que tinha tirado, entendeu? Obrigado, boa noite aí, desculpa alguma coisa. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, lhe peço a palavra. Palavra concedida? Bom, eu faço parte da Comissão da Saúde, junto com o Sandro, e já há alguns dias que eu venho indo em busca de informações a respeito, porque a gente vê que remédios que não poderia faltar, como os casos remédio psiquiátrico, né, gente, que o pessoal toma e vinha faltando. Eu sou prova viva disso, porque tem uma vizinha minha. Aí, outro dia, eu conversando com uma pessoa, ela falou que foi exigência de colocar essa médica reguladora. Eu falei, olha, nós tentamos uma reunião com ela, não conseguimos. Eu falei, então por quê? Por que não dispensa essa médica e volta a ser do jeito que era? Aí eles falaram que não, que tem um protocolo lá, sei lá como, que não pode ser mandado embora. Só que eu estou indo atrás. Eu conversei com o Sandro há uns 20 dias atrás, procurei a parte que eu iria procurar e ficou uma parte para o Sandro vir atrás, só que aí o Sandro não conseguiu. E, então, eu não fui atrás ainda por isso, mas eu não concordo do modo que está sendo feito, só que foi uma exigência do Ministério Público. Eu nem sabia, eu fiquei sabendo faz um mês, mais ou menos, mas eu não sabia que era uma exigência. Boa noite a todos e muito obrigada. Mais alguém? Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida? Boa noite a todos, público de casa. Hoje eu quero falar aqui a respeito da Santa Inês, lá dos Martins, né? A gente, como vereador, a gente não pode ficar calado. A gente está aqui para representar o povo. E doa quem doer, né? O meu compromisso como vereador é com o povo. Então, a gente tem que estar aqui para atender o povo. E ontem, lá na Santa Inês, eu fui chamado lá, estava tendo um futebol lá no campo.
Fui chamar lá no campo, a senhora Sheila, que é a proprietária do bar lá, ela é de Muzambinho, né? Ela toca um bar lá nos Martins, sempre estou por lá. E há tempo atrás ela pediu uma reforma, uma atenção lá no vestiário do campo de futebol. Lá. Ali é um lugar onde tem sempre encontros de cavaleiros, torneios de futebol. E os vereadores, eu acho que lembram quando eu fiz esse pedido aqui. E passando por lá ontem, ela falou assim: ô Márcio, tem como você fazer um vídeo aqui para mostrar para o povo mais uma vez, porque a gente pediu aqui, eu fiz a indicação, eu pedi para o diretor de esporte, pedi para o prefeito, atenção lá no campo, esse vestiário, ele foi construído pelo ex-prefeito Fardinho. E desde lá está um abandono. O banheiro do vestiário, o vestiário está tudo sem porta, tudo quebrado. Aonde os vasos sanitários, está um monte de saco de lixo, tudo largado lá. Ela está reclamando porque eles estão usando o banheiro do bar dela, sabe? E ali, dia domingo, se reúne mais ou menos as 200 pessoas, dia de sábado umas 100 pessoas, é muita gente que frequenta ali. Sabe? Ela fala assim, ó, o pessoal passa aqui pedindo voto, promete o mundo e o fundo para nós, vai embora, quando é eleito, às vezes esquece até da gente aqui. Aí ela pediu apoio, eu já pedi correr atrás, né? Um dia desse, o que eles conseguiram foi uma rede que estava precisando e uma bola. Mas o que eles precisavam estava abandonado. Então eu fui lá, falei, vou fazer indicação, vou tentar ver se consegue resolver. Né? Se não resolver nesse mandato, quem sabe, não sei se eu vou estar aqui ou não, mas a gente não pode deixar de dar atenção lá, porque esporte, todo mundo fala, esporte é saúde, né? E não pode deixar o esporte morrer, não pode deixar, tem que dar atenção para o esporte. Né? Se vem verba para o esporte, tem que dar atenção para esse povo. Né? Não só lá na zona rural, mas aqui na cidade também, né? A gente tem que estar ligado nisso. Tem que dar apoio ao esporte, porque não é justo, né? Aí chamou a gente, eu fui lá hoje mais uma vez, né? Aí eu estive olhando lá, eu fiquei impressionado de ver a situação do banheiro que está aqui lá, do vestiário. O vestiário, na verdade, está abandonado, está largado, porque o pessoal usa o banheiro do bar lá. Ela teve que fazer até mais um banheiro lá para poder atender o povo, não está dando conta. Então, peço que dê uma atenção, né? Não é só fazer promessas, não, é dar atenção para o pessoal lá, porque é um ser humano. Né? É criança, é adulto que pratica esporte lá. Né? E quem não estiver acreditando pode chegar lá, pode ir, as portas, na verdade não tem nem porta, eu falo, as portas abertas lá, mas pode chegar lá que não tem porta no vestiário, está tudo largado aqui lá, abandonado. E todos os domingos está cheio de gente frequentando lá. E outra coisa também, ontem passando de lá, saindo para aqueles caminhos lá, passei por Barrânia, o pessoal ali, eu até comentei com o vereador Edivaldo, né, para a gente fazer uma indicação, hoje não sei se ele chegou a fazer essa indicação. O asfalto que sai de Barrânia, o novo que foi feito, se não der uma atenção ali naquele asfalto, vai perder, na próxima chuva que der, vai perder aquele asfalto. Tem cratera de 1 metro já, que não foi feito o meio-fio, o pessoal está pedindo um meio-fio naquela ali, o vereador também sabe, está pedindo uma passagem para a água, né? Porque a água de chuva afundou por baixo do asfalto, vai perder tudo aquilo, sinceramente, aquilo vai perder. Tem 1 metro de profundidade já as lateral de água que desceu de chuva passada e está lá largado daquele jeito. Então, acho que é um dinheiro público, né, que não pode ser desperdiçado desse jeito. Né? Então, eu peguei e falei para o pessoal, não pode deixar que amanhã eu comento lá na Câmara. Né? Porque indicação talvez não adianta fazer mais, né? Porque quantas indicações a gente fez aqui, no começo do ano, no começo do mandato, nós recebíamos até as respostas aqui, todos os vereadores sabem disso. Atendendo a resposta do vereador Márcio, de todos os vereadores, depois de uns tempos largou mão, parou de dar atenção para nós, vereadores, né? Todos os vereadores que sabem disso, não é mentira. Né? Até nós elogiava, quando é para elogiar a gente elogia, quando é para cobrar a gente cobra, e eu estou aqui para cobrar isso, entendeu? Porque o meu compromisso é com o povo, não é com outras pessoas não. Tá? Que dá atenção lá para esse povo. Tá? Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado. Mais alguém? Peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Nobres colegas, pessoal de casa. Eu queria me posicionar a respeito da médica reguladora. A questão em si é que foi solicitada essa médica reguladora, né, e foi atendido. E se é uma exigência do Ministério Público que tem essa médica reguladora, eu não tenho conhecimento técnico para falar a respeito, mas como o nome já diz, ela é a médica reguladora. Então, os vereadores levar a culpa de corte de remédios generalizado aqui nessa casa, eu acho errado. Porque foi solicitado, foi atendido e realmente foi cortado esses remédios, ela tinha autonomia para isso, né?
e respeitar a autonomia dela, por isso que ela foi contratada. Então, realmente, os cortes foram feitos, né? E se é a exigência do Ministério Público, de agora em diante, então a população, o munícipe é difícil de entender, né? Uma vez que você é contemplado com os remédios, depois corta, é como se tirar um doce da boca da criança, né? Então, eu queria deixar bem claro que a gente não teve participação nisso, de cortar remédios em CACOND, né? É uma profissão, a gente tem que respeitar a profissão dela, ela foi contratada para isso, né? E a gente não tem um conhecimento abrangente no assunto, né? E a respeito lá da Barrânia, eu já vi várias vezes, solicitei lá o serviço, Márcio, lá no gabinete, para fazer o serviço. Eles estavam aguardando a própria prefeitura fazer, mas eu falei que não daria certo a prefeitura fazer, que teria que contratar uma empresa, dispensa de licitação, e eles estavam contratando, sim, uma empresa para fazer lá o serviço de canaleta de concreto. E eu estou aguardando também a resposta deles, inclusive eu vou estar cobrando outra vez, para ver que pé que está, né? Porque realmente, se vir um período da chuva, vai danificar o morro lá, né? Ficou um valor expressivo lá o morro também, né? Ficou muito bom, mas falta o serviço de canaletas, né? Tem as caixas coletor já estão prontas, mas falta o serviço lá de concreto mesmo. Realmente, a gente está aqui para cobrar. Viu? Por hoje é só, uma boa noite. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu não faço parte dessa equipe da saúde, mas hoje eu tive, da modo que o Marcinho falou, eu também tenho a mesma opinião, doa em quem doer. Mas hoje eu tive, por exemplo, um eleitor na cidade aí e falou da falta de remédio. Então, isso aí existe. Agora, nós não somos responsáveis pela compra do remédio, nós somos responsáveis pelas leis, que fazer a parte nossa. Mas tem reclamação sim. E quanto o asfalto também, que estão falando aí também da Barra, lá no asfalto da Santa Quitéria, que é um ponto turístico, né? Um trechinho pequeno lá. Quem foi lá deve ter visto isso aí. Já faz desde o início do mandato do Cristiano, depois do Cristiano ali, a turma veio cobrando aquilo ali. Tem panela lá no asfalto, então está estragando o asfalto. E eu bati em cima para ver o que fazer. A turma cobrando, vai cobrar de mim, não vai cobrar de outro, vai cobrar de mim. Eu bati em cima, quando eu vi que não saía, aí eu falei para ele, então me dá o material que eu vou lá, eu faço o serviço. Não, eu vou levar o caminhão lá e lá nós vamos fazer. Mas já vai por 2 anos e vai terminar o nosso mandato e aquilo lá vai ficar sem fazer. Então, e aí a cobrança vem em cima da gente. Agora, e eu sempre tento pôr na cabeça do eleitor que nós é mandado. Nós somos mandados. Nós é para trazer o problema. Para isso, acho que nem o prefeito tem a obrigação, porque ele contratou, conforme contratou essa médica aí para regular o remédio, ele contratou responsável na equipe da construção, de obra. Lá e não está saindo de lá. Então, o meu irmão foi lá com carriola, jogou terra dentro daquilo lá, melhorou um pouco, mas agora a terra está saindo outra vez, agora vai entrar as águas, vai voltar todas as panelas outra vez e está estragando o asfalto. Eu já pelejei com aquilo ali, até larguei mão. Agora, como saiu essa conversa hoje, eu já aproveitei o gancho para ver se consegue fazer alguma coisa. Porque é ponto turístico, quem está ganhando dinheiro com a cachoeira nossa lá é o CACOND. Nós não ganhamos um centavo daquilo lá. Não ganhamos um centavo daquilo lá. É o CACOND que ganha com aquilo lá. Então, eu acho que o cara que faz parte do turismo, que tem aí, quem ganha dinheiro com isso aí, devia ter olhar aquilo lá e ajudar a cobrar aquilo lá também, né? Porque quem ganha dinheiro com aquilo lá é obrigado a olhar também. Por hoje é só. Obrigado, senhor Tomé. Mais alguém? Senhor presidente, deixa só um minutinho fazer uma correção. Pode falar. Na parte que a Ivani falou que eu fui buscar, mas eu não obtive resposta. Aí as respostas que a gente tem é que ela usou os critérios que é permitido para estar tirando essa medicação aí, que é a lista que o município tem agora, tá? Da médica lá, tá? Perfeito. Obrigado. Nada. Então, gostaria de agradecer. Peço a palavra, senhor presidente.
esse assunto do asfalto de Barrane, eu tinha conversado ontem com o diretor de planejamento, porque eu tinha sido interrogada por uma moradora de lá. E aí, quando a gente conversa com quem é técnico, é outra situação, né? Que aí explica correto, até para a gente passar para a população de forma correta. E o que foi me passado é que, na verdade, o que falta fazer lá é canaleta, né? É a drenagem superficial. A drenagem subterrânea, ela foi feita. Então, a água que, se acontecer de chover, essa água cai nas bocas de lobo, cai no bueiro. Agora, falta fazer essas canaletas para pegar o escoamento que é superficial. E, conforme o Edivaldo disse, já está em processo, né? No poder público, a gente sabe como as coisas são demoradas, mas já está em processo dentro do departamento de licitação, que eu acho que cabe a dispensa, conforme ele falou. E pelo que a moradora falou, o asfalto ficou espetacular. Então, realmente precisa de finalizar isso para não perder o serviço que foi feito, né? Mas a drenagem subterrânea foi feita. Obrigado. Deixa eu aproveitar, falando de bueiro, deixar uma indicação verbal. Eu não sei se é só aqui ao redor da praça, que eu sempre estou olhando, mas com certeza em alguns bairros também. Tem muitos bueiros que estão entupidos, repletos de folha. Eu sempre falo, nossa, eu vou falar isso na Câmara, e passa. Não sei como está a demanda do serviço, né, dos responsáveis por isso, mas deixo a indicação para que seja feita as limpezas, para a gente evitar. Agora começa, se Deus quiser, as chuvas, e eu acho que é interessante tentar fazer a limpeza para tirar essas folhas, para deixar a água circular, né? Obrigado. Gostaria imensamente de agradecer a presença de todos, o público aqui presente, a todos que nos acompanharam em casa. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.